A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos, professores de Escola Bíblica Dominical, o homem, corpo, alma e espírito. O nosso textuário está na carta de Paulo, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito, para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, depois capítulo 2, versículos 7, 18, 21 a 23. Vamos ler juntos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou os seus narizes o fôlego de vida. Soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Capítulo 2, versículo 18 de Gênesis. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então essa é a leitura bíblica em classe. O tema da primeira lição: o homem, corpo, alma e espírito. Quais os objetivos da lição de número 1? Primeiro, levar os alunos a entenderem que o ser humano é tricotômico, que o ser humano é formado de corpo, de alma e de espírito. 2. Ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte do homem imaterial, a parte material do homem, que é a alma e o espírito. E 3, terceiro objetivo, conscientizar sobre a importância da harmonia entre o corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Bem, então, tema da lição 1, o homem, corpo, alma e espírito.
Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está o contexto do nosso textuário? Capítulo 5, da primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, entre os versículos 12 a 28. E o assunto? Ele vai abordar diversos preceitos, vai expressar seus votos e também a sua saudação para os irmãos que estão ali na cidade de Tessalônica, ou seja, a igreja dos Tessalonicenses. E ele inicia dizendo: e o mesmo Deus de paz, o Shalom El, né? Ou Shalom Adonai. Então, nosso amado Criador, nosso Deus, nosso Senhor, Ele é um Deus de paz. É Ele quem chama os crentes para viverem na sua santa paz. A saudação que os irmãos fazem é a paz, ou graça e paz, a paz do Senhor, né? Embora houvesse, infelizmente, muitos crentes ociosos, belicosos até, que provocavam divisões e contendas nessa cidade, mas o nosso Deus nos chama para a paz. Uma das obras da carne é ser belicoso, é ser conflituoso. Isso aí é uma obra da carne, não é fruto do Espírito. Dos aspectos do fruto do Espírito é a paz. Pode olhar lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E o fruto do Espírito é amor, paz. Então, paz faz parte do fruto do Espírito. Somente o Deus da paz produz unidade no seu corpo, na igreja. Ele também produz comunhão entre ele e a personalidade humana, o que é o tema, então, do presente versículo. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todos os aspectos da sua vida. E começa na parte material, vosso espírito, alma e corpo. Mas inicia na parte material e depois vai para material. Na perspectiva bíblica, shalom, paz, não consiste em mera calma ou tranquilidade. Ou mesmo não consiste em ausência de guerra, não é isso. Você pode estar no maior conflito da sua vida e desfrutar a paz de Deus. Vocês podem estar num ambiente hostil, você pode estar no meio de um conflito belicoso, de uma guerra, e desfrutar a paz. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai além do que aparentemente nós conceituamos como paz. Como que o mundo conceitua a paz? A ausência de conflitos. A paz, final de guerra, está associada ao conceito ideológico para o mundo. Paz é ausência de guerra. Mas na perspectiva bíblica não é isso. Ou não é somente isso. Mas sempre a paz é concebida como algo baseado na reconciliação do homem com Deus. Olha que coisa maravilhosa. A verdadeira paz, esse fruto gerado pelo Espírito, só pode ter quem nasceu de novo, quem foi reconciliado com o Criador, quem foi lavado pelo sangue de Jesus. Essa pessoa, quando é reconciliada com Deus, sente a verdadeira paz. A paz que o mundo não pode ter. Jesus disse isso. A paz que o mundo não pode ter. Mas você pode desfrutar dessa paz no momento que você é reconciliado com Deus, que você recebe perdão dos seus pecados. Você recepciona e sente a verdadeira paz. Deus é o Deus da paz.
mas é o Deus da paz para aqueles que não estão mais em conflito com Ele. Enquanto o homem tiver conflito com o seu Criador, ele jamais terá paz. Por isso que eu disse que paz não é simplesmente a ausência das guerras humanas, o que nós vemos, os muitos conflitos no mundo. Não, a paz verdadeira é a que gera da reconciliação com o Criador. Então, enquanto o homem tem conflito com Deus, ele não tem paz. Ele não tem paz. Então, é importante nós compreendermos isso. A paz de Deus, então, não é uma questão sentimental apenas. Olha, eu estou sentindo-me em paz, né? Aquelas pessoas, né? Vou meditar para me sentir em paz. Mas não é uma questão, um experiencialismo sentimental. A paz tem a ver com moralidade, com boa consciência diante de Deus. Portanto, o Deus da paz é igualmente santificador. Por isso que fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique. Então, olha como estão ligados esses conceitos. A palavra shalom, a palavra paz, erinê, na língua grega, é habitualmente usada tanto no Antigo como no Novo Testamento em conexão com as bênçãos messiânicas. O Messias traz a paz. De novo, o relacionamento com o Messias gera paz. Graças a Deus. Então, a paz fundamentada sobre a reconciliação com Deus, essa paz é tema do Evangelho do Senhor Jesus. O próprio Evangelho é chamado o Evangelho da Paz. Você vê isso em Efésios 2,17, no capítulo 6, versículo 15. Você vê em Romanos, capítulo 10, versículo 15. O Deus da paz, o Evangelho da paz, graças a Deus. E Cristo, o Messias, o Salvador, o Verbo que se fez carne, o Logos, a sabedoria de Deus. Cristo é o doador da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27, mas também capítulo 16, versículo 33. E a segunda parte do textuário diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só, vos santifique em tudo. A santificação não consiste meramente na remoção do pecado, mas também envolve a implantação das virtudes morais positivas de Deus, como a bondade, a retidão, o amor, a misericórdia, etc. De tal maneira que a pessoa que é reconciliada em Cristo, que nasce de novo, ele passa então a desfrutar da natureza moral de Deus. E o homem é criado segundo a imagem de Deus, não na perspectiva física, mas na perspectiva moral. Veja que nós temos o mesmo princípio moral quando se refere nos chamados atributos comunicáveis. Amor, retidão, justiça, santidade, etc. E a palavrinha é extremamente abrangente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. No grego, a palavrinha grega é holoteleis. Holoteleis significa completamente. Tudo seria a completude. Perfeitamente. Deriva de holos e telos. Holos significa completo. E telos, fim, consumado. Por isso, plenitude, né? A ideia da plenitude. E ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, né? Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. É isso que diz o nosso texto áureo. A tradução inglesa de Williams declara
que sejais seguramente guardados em espírito, alma e corpo, para que sejais inculpáveis quando do nosso Senhor Jesus Cristo retornar. É como se Paulo, o apóstolo dos gentios, estivesse escrito que toda a vossa personalidade, ele está falando de espírito, alma e corpo, em suas várias porções e consideradas como um todo, seja conservada sã e inculpável, para que possais acolher o Senhor Jesus Cristo em sua vinda, conforme deve ser recebido, isto é, em santidade, em pureza, em perfeição, em saúde espiritual. Olha que bonito a ideia. E a palavra irrepreensíveis, que aparece aqui no nosso textuário, ela vem da palavra grega amemptos, que significa sem culpa, sem censura, livre de qualquer motivo de acusação. Com que objetivo? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O grego fala da parousia. Parousia é o vocábulo grego técnico, que significa, nas páginas do Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo. Você pode ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, que fala que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Então, está falando da parousia de Cristo, ou seja, a segunda vinda dele. E os cristãos, os irmãos primitivos, eles aguardavam ansiosamente o retorno do Senhor Jesus à terra, em seus próprios dias de vida. Eles achavam que seria naquela época, encarando a possibilidade dessa volta como uma possibilidade diária. Nós temos que ter a mesma esperança, né? Nós temos que ter esse mesmo sentimento, como fecha o livro do Apocalipse, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que ter esse mesmo sentimento. Então, o Deus de paz nos santifica em tudo, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa parte material, espírito, alma, mas na nossa parte material também, o nosso corpo. Eles devem ser conservados, santificados, irrepreensíveis, esperando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Essa, então, é a perspectiva do nosso textuário de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Bom, o tema dessa nossa lição 1, então, que deverá ser estudada no primeiro domingo do mês de outubro, 5 de outubro, é o homem, corpo, alma e espírito. Vamos para a introdução da lição 1. Bom, Deus criou então o homem de forma especial. Olha, irmãos, quando Deus vai criar as florestas, o céu, a lua, as estrelas, o que acontece ali? Ele fala, né? Então ele diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja relva sobre a terra, e houve relva. Agora o homem não. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ele vai soprar nas narinas do homem. Ele não faz isso com os animais. Os animais não têm a mesma alma que nós. Uma é a alma do animal, outra é a alma do homem. Uma é a carne do animal, outra é a carne do homem. Paulo fala isso no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, sobre a ressurreição. Você pode ler lá, capítulo 15, de 1 aos Coríntios. Então o que acontece? Deus não soprou nos animais. Pensa que ele fez a zebra e soprou no narizinho da zebra. Isso não existe. Ele fez os símios, o orangotango, o gorila, o chimpanzé, os demais macacos, mas não soprou. Ele não sopra nos animais. É só o homem. O homem, ele vai soprar, né? Por isso que o homem tem espírito. Por isso a alma do homem é diferente. Então o homem teve alma vivente.
mas pelo sopro, pelo Espírito de Deus. Deus soprou no homem, o que ele não fez nos animais. Então Deus criou o homem de forma especial. Então não dá para dizer que a alma do animal é igual à alma do homem, não. Então tem gente que pega o livro de Eclesiastes, especialmente o capítulo 9, e começa a falar, você vê, né, o homem e o animal é a mesma coisa, ó, morre o homem, morre o animal, né, todos não perdem a memória. Aí o versículo 4 fala assim que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não está falando de consciência da alma, ele está se referindo ao corpo morto. Como eu provo isso para você? Porque no livro de Eclesiastes, o escritor escreve 29 vezes a palavra debaixo do sol. Então é alguém que está falando sobre o que acontece aqui, nesse mundo debaixo do sol. Ele não está falando de coisas espirituais. Ele não está falando de coisas além do sol. Se ele cita 29 vezes a expressão debaixo do sol, porque ele não está falando de coisas eternas. É uma espécie de filosofia do que acontece com o homem aqui nesse mundo, nessa dimensão, debaixo do sol. 29 vezes a expressão debaixo do sol aparece no livro de Eclesiastes. Então como que você vai pegar um assunto daquele e vai mensurar como algo eterno? Não. Ele está falando daquele momento, do que acontece no cotidiano. Então muito cuidado para não querer fazer doutrina como os grupos espúrios fazem. Utilizam o livro de Apocalipse, aliás, o livro de Eclesiastes, até porque se eles usarem o livro de Apocalipse, eles têm um problema, né? Porque ali no livro de Apocalipse, o escritor fala, e via almas debaixo do altar de Deus que clamavam, almas. Então, morreu não acabou não, só numa perspectiva debaixo do sol. Mas uma perspectiva de uma dimensão espiritual, a alma está consciente, debaixo do altar, clamando. Olha que coisa! Então são coisas completamente diferentes. A alma do animal e a alma do ser humano. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento da sua criação. É tão importante isso, porque grupos religiosos, espúrios, que se apegam em Eclesiastes, e eu já expliquei que é debaixo do sol, e eles citam também um único salmo, que fala assim, porque no sepulcro para onde tu vais, não há indústria. De novo, é debaixo do sol, não há mesmo. Se for lá no cemitério, só tem ossos. Se entrar no túmulo, não tem indústria. Então o salmista está falando numa perspectiva humana, material, do que ele vê debaixo do sol. Ele não está falando numa dimensão espiritual. Então, às vezes, grupos religiosos que não crê na consciência da alma, que não crê na vida após a morte, se apega em um único salmo e no livro de Eclesiastes, que fala que se trata de uma filosofia, de uma reflexão do ser humano debaixo do sol. Por isso mesmo que ele cita debaixo do sol 29 vezes. E eu estou te provocando. Eu já citei isso 4 vezes. Porque eu quero que você conta. A hora que você lê o livro de Apocalipse, de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, você vai encontrar 29 vezes a passagem debaixo do sol. Você acha que isso é de graça? Você acha que essa redundância, essa ideia de citar sempre debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol, o que ele está querendo dizer para você? Para você entender que ele está se referindo nessa dimensão, que ele não está falando de eternidade. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, que está cheio de crente por aí que foi, infelizmente, infectado com essa percepção e acha que morreu, acabou, morreu, a pessoa está como se estivesse dormindo. Não, o que está dormindo é o corpo. Quando Jesus fala Lázaro dorme, ele está se referindo ao corpo. Quando eu falo aquele irmão dormiu, é a maneira elegante de falar morreu, que a palavra morte é muito forte. Então eu falo, olha, ele dormiu no Senhor, mas eu estou me referindo ao corpo, que um dia vai despertar. O corpo,
A alma, essa que o Senhor soprou sobre ele, tem consciência, e morte é exatamente a separação da parte material da parte imaterial, porque a parte material sobrevive à morte do corpo, o corpo que está dormente, o corpo que está inconsciente, o corpo que está dormindo, mas a alma está consciente. E tem mais. Paulo fala: tenho vontade de partir e estar com o Senhor, porque isso é muito melhor. O que é muito melhor? Estar consciente e desfrutando já da casa do Pai, ou estando inconsciente, apenas dormindo? Não tem lógica. Ele fala claramente: estar com Cristo, partir com Cristo é muito melhor. É muito melhor se ele tiver consciência. E Jesus fala que tem consciência. O Senhor Jesus, respondendo aos saduceus, ele fala assim: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. É por isso que você pode dizer que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles estão vivos, conscientes diante de Deus. Caso contrário, Deus seria Deus de mortos, que seria um absurdo. Então Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento da sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais viventes, todas as demais criaturas. É claro que Paulo, falando sobre a ressurreição da carne, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala que uma é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes, outra é a carne das aves, claro que outra é a carne do ser humano. Então são coisas diferentes. Assim também a alma. A alma do animal é o sangue. Essa é a alma do animal. Agora, se achar que a alma do ser humano é o sangue também, é uma falácia espiritual assustadora. Por quê? Porque em relação ao homem, você não pode dogmatizar, dizer que alma é isso. Na Bíblia não. Por exemplo, a Bíblia fala assim, 70 foram as almas que desceram para o Egito. Vai traduzir isso por sangue? Vai ser 70 sangue? Vê se tem lógica isso. Então, 70 almas só pode ser o quê? 70 pessoas. Então a alma ali está para a pessoa. Quer ver? A alma que pecar, essa morrerá. O sangue que pecar, como assim? Só pode ser pessoa, a pessoa que pecar. Agora imagina Jesus na cruz. Ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Ali é a sede das emoções. Não tem jeito de... o meu sangue está... Até imagina o sangue de Jesus fervendo, fazendo bolinha. Shhh, que é isso? Claro que só pode ser o quê? A sede das emoções. Então, você precisa entender o que significa a palavra alma. O salmista: a minha alma tem sede de Deus. É emoção. Ele tem sede, a sede das emoções. Ele almeja. Assim como os servos brama pelas correntes de água, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Agora no livro de Apocalipse, fala: as almas dos que foram mortos por testemunho, elas estão lá debaixo do trono, clamando. Então ali já não é corpo, é alma. Está vendo? Que é só a alma ali. Então precisa entender os contextos. Então não pode dogmatizar a doutrina da alma, dizendo que a alma é isso. Não, no caso do animal, de fato é o sangue. É que a Bíblia manda você, quando for abater um animal, é para deixar o sangue escorrer, porque o sangue é a alma do animal. Mas não é o caso do ser humano não, hein? Não é o caso do ser humano. Eu já falei na última aula nossa, se deve se lembrar, sobre o Concílio de Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém, que eles deixaram apenas 4 recomendações, que seria bom se eles observassem. Seria alimento sacrificado aos ídolos, sacrifício aos ídolos, carne de animal com sangue, ou seja, não comer carne sufocada, sangue de animal, claro, porque, como eu disse, nem existia mesmo transfusão de sangue, e a questão
da impureza sexual. Então, e aí vem o problema do grupo denominado Testemunhas de Jeová, porque elas dizem que não pode você fazer transfusão de sangue, que seria o equivalente a comer sangue. Mas a Bíblia não fala de sangue humano, fala de sangue de animais. Mas o problema das Testemunhas de Jeová é que para elas dogmatizaram a doutrina da alma. E para as Testemunhas de Jeová, alma é sangue. Então como que você vai receber o sangue de uma outra pessoa? Você vai receber a alma de outra pessoa? Esse é o problema das Testemunhas de Jeová. Porque se ela dogmatiza a doutrina da alma, ela tem um problema. Aí sangue, que deveria ser apenas mais um tecido do corpo humano, por exemplo, eu não posso ser um doador de medula, de córnea. Aí, embora as Testemunhas de Jeová também já proibiram doações, hoje já não tem mais essa proibição, mas houve também. Então, você doando, por exemplo, a sua córnea ou a sua medula, aí você não está doando sua alma, porque a córnea não é a alma da pessoa, mas no caso das Testemunhas de Jeová, o sangue é a alma da pessoa. Então como que ele vai doar a alma dele? Por isso que elas são contra a doação de sangue, porque elas dogmatizaram a doutrina da alma como sendo... Não, aí está o erro. Por quê? Porque a alma do animal é o sangue, mas não do ser humano. O ser humano é uma outra constituição. O ser humano tem espírito porque Deus soprou nas narinas do homem o espírito. Tem a alma, que é a sede das emoções, e tem o corpo. Essa é a discussão dessa lição. Isso tem que ficar claro para todos. Então, muito além da expressão produz a terra, como Deus fala, e disse Deus, haja luz e houve luz. Eu estou lembrando aqui de um episódio que me chamou a atenção, de um jovem pregador. Ele se emocionou e na hora da pregação ele falou, e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja relva e houve relva. E disse Deus, haja gado e houve gado. E disse Deus, haja homem e houve homem. Não, senhor, não foi assim. Deus não falou, haja homem e houve homem. Parece que brotou da terra, que nem a erva. Não é isso, não tem nada a ver. É que ele se empolgou, né? E haja isso, haja aquilo, haja homem. Não haja homem. Homem foi feito, é diferente. Deus criou, Deus soprou na narina, deu fôlego de vida. É diferente, fez alma vivente. Homem é diferente dos animais. Nós não podemos achar que homem e animal é a mesma coisa. Não é. Eu sei que hoje a sociedade tem um carinho pelos pets, né? Seus animaizinhos. Tem gente que trata o seu cachorro como se fosse seu filho. Tem gente que trata o seu papagaio como membro da família. Mas não se esqueça, viu? Que não tem alma que nem homem, não. Não tem nada a ver. Tá? Muito cuidado para você não entrar por um caminho perigoso. O fato de você tratar bem os animais, isso é um dever nosso. Deus nos ensina a tratar a sua criação com todo carinho, como as florestas, etc. Agora não vai confundir as coisas, né, irmãozinho? Eu, sinceramente, eu ouvi uma vez um pastor, um amigo muito querido, o pastor Frausilino de São Paulo, ele disse uma palavra que eu guardei no meu coração. Num culto de sexta-feira, ele disse assim, se você gasta R$1.000 com o seu pet, levando em cabeleireiro, né, negócio de tratamentos de cachorro e tal, pet shop, né? Se você compra a melhor ração, se você leva o seu cachorrinho para relaxar, tá tudo bem. Se você gasta R$1.000, no mínimo, você deve investir R$1.000 para a obra missionária. Porque senão vai ser muito estranho o seu senso de justiça. Se você consegue gastar R$1.000 para um cachorrinho, eu imagino que você também envia R$1.000 para as crianças necessitadas, né? Porque senão vai ficar muito esquisito o seu comportamento, o seu senso de justiça. É o que eu digo sempre. As pessoas investem milhões para defender o urso panda. Eu amo o urso panda, símbolo da China, né? Gastam milhões para defender as baleias. Eu também acho maravilhoso, deve defender mesmo.
mas depois vai dizer que é a favor ao aborto. Qual é a lógica disso? Quer dizer, dá a vida por seres inanimados, por seres que são criados por Deus, mas que não têm a mesma constituição e o valor humano do homem. E depois vai defender o aborto. Vai entender uma pessoa dessa? Completamente absurdo. Ou seja, gasta milhões para defender o urso panda e, no entanto, não faz nada para proteger pessoas, embriões, seres humanos. É uma contradição assustadora. É uma contradição perturbadora. E qual é o conceito de justiça dessa gente? Então, muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados animais, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 24, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Porque ele fala, façamos o homem. Quem está ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Pai é criador, o Filho é criador. João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é criador e o Espírito Santo é criador. Por isso que ele pode falar na pluralidade. Façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. E disse Deus, olha, disse Deus, está no singular, disse. Embora o primeiro versículo da Bíblia aparece a palavra Elohim. Elohim é plural de Eloá, é plural de El. Elohim. Então, na palavra Elohim do primeiro capítulo da Bíblia, está já a pluralidade na unidade que os sábios judeus traduziram como plural de majestade. O que é isso? Ninguém sabe. É igual você falar, por que se escreve homem com H? Sei lá eu. Porque se você tirar o H, é homem a mesma coisa. Ah, por que se escreve hoje com H? É uma regra gramatical inventada pelos homens, convencionado, e tem que ser assim. Se você escrever homem sem o H, está errado. Se você escrever hoje sem o H, está errado. Mas eu vou entender que você escreveu homem, um homem esquisito, né? Fica um hoje esquisito, mas eu vou entender. Agora, qual é a lógica? A Elohim é o plural de majestade. Mas de onde vocês inventaram isso? Inventaram a partir do primeiro século. Depois que o cristianismo começou a dizer que Elohim estava a 3 graus de plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo. Como alguns rabinos chegaram a dizer antes do cristianismo existir, que a palavra Elohim se encerrava a 3 graus de plenitude. Mas depois que os cristãos começaram a falar que ali está a doutrina da Trindade, então se inventou uma regra judaica dizendo que é plural de majestade, que não explica nada com nada. Porque se é plural, então há uma pluralidade na divindade. Há uma pluralidade na divindade. Porque disse Deus, façamos. Por que ele não falou, eu vou fazer? É um só, é absoluto. Não, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Poxa, é muita pluralidade para você não entender que existe uma trindade nessa unidade divina. Até porque o homem também é tricótomo, espírito, alma e corpo. Então sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural, que Deus pegou pó da terra. Mas a diferença é que ele assopra o seu espírito nas narinas, nos narizes do homem, no nariz do homem. Então, nesse 4º trimestre, nós vamos estudar esse tema, que é algo maravilhoso, porque é um dos aspectos da criação, é a coroa da criação, que é o homem. E vamos estudar também a importância de uma vida equilibrada. A pessoa fala, o que vale é o coração. Bom, eu até entendo o que você está querendo dizer. Porque então é tudo. Que aqui no coração simbolizando tudo. Porque a santificação inicia de fato no espírito, na alma e reflete no corpo. Então não dá para dizer que é apenas o coração. Mas eu até entendo quando a pessoa fala o que vale é o coração. Eu até entendo. Porque ele está contrapondo as experiências exteriores. Às vezes você não sabe o que está no coração da pessoa, né? Por isso que ele fala o que vale é o que está no interior. Mas é óbvio que esse interior exterioriza
para o exterior. Óbvio, embora esteja extremamente redundante, né? Exterioriza para o exterior, né? Uma coisa, redundância, mas que dá para entender. Ele acaba se aparecendo, o que é implícito torna explícito. E claro que nós vamos falar de equilíbrio de vida, e que isso traz saúde para o espírito, para a alma e para o corpo. E nós vamos ver tudo isso numa perspectiva cristã. Uma perspectiva cristã. Abordaríamos o quê? Então, a queda, a redenção, firmados na esperança do nosso completo e eminente retorno do Senhor. Ou seja, eu estar santificado, espírito, alma e corpo, completo, para esperar o Senhor, como nós já comentamos no nosso textual. 1 Tessalonicenses 5:23. Qual é a palavra-chave, então, da lição 1? A palavra-chave é tricotomia. Então, nós somos tricótomos. Mas existem igrejas evangélicas que defendem a dicotomia. Por quê? Porque eles imaginam que espírito e alma é a mesma coisa. E corpo. Então, espírito e alma seria uma coisa, corpo. Se chama dicotomia. Nós não cremos dessa maneira. Nós cremos na tricotomia. Agora, claro, eu não preciso criar um conflito com aqueles irmãos que entendem a dicotomia. Eu vejo esse assunto, nesse primeiro momento, ser tricotômico ou dicotômico, como secundário, não primário. Por quê? Quando eu falo em tricotomia, eu estou falando de espírito, alma e corpo com base em 2 versículos chaves do Novo Testamento. Um é esse nosso textuário, 1 Tessalonicenses 5:23, que fala: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, tricotomia, 3, espírito, alma e corpo. Ou Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu só sei que tem uma divisão por causa desse versículo, porque não se separa espírito e alma. Não se separa, você não encontra essa separação. Separa o quê? O espírito e a alma do corpo, que gesta o Thanatos, a morte. Mas não espírito e alma. Espírito e alma estão sempre juntinhos. Vamos ver? Eu só sei que tem uma divisão porque a Bíblia fala que tem. E eu acredito na Bíblia. E nesse versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele fala explicitamente: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa... aliás, ele fala que a palavra de Deus, eu vou ler aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e do corpo, porque só que corpo aqui ele chama de juntas e medulas. Então ele está falando da palavra de Deus, o poder da Bíblia. Por isso você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Por isso que você tem que ler a Bíblia, minha irmã, todo dia. Porque a palavra, a Bíblia Sagrada, estou falando da Bíblia Sagrada, porque tem gente que a gente fala da palavra, ele pensa que é ir na igreja para ouvir alguém falando. Não é isso. Estou falando de você pegar a sua Bíblia, a palavra revelada, a palavra de Deus revelada, escrita, profecia. Essa palavra que ele está se referindo, a Bíblia Sagrada. Não é como irmãos, às vezes, de igrejas como a CCB, por exemplo, onde o ancião lá fala e ele acha que aquilo é a palavra de Deus. É uma interpretação e eu até respeito. Mas eu não estou falando disso não, de você ir lá e ficar ouvindo, você deve mudar, você deve ir não sei na onde, vou buscar a palavra. Não, você não está buscando a palavra de Deus, está buscando a palavra de uma pessoa que você acha que é usada por Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você ler a Bíblia Sagrada, a palavra revelada. Bíblia. Sabe o que Jesus falou? Santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? A Bíblia, o que está aqui. Não o que uma pessoa lá falou. Hoje tem um monte de coaches na igreja, né? Gente que tem palavras de ânimo, palavra de motivação.
Não estou falando dessa palavra. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Estou falando da Bíblia Sagrada. Você tem que ler a Bíblia todo dia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Olha o poder da palavra. Então, se você não lê a Bíblia todo dia, passa a ler, porque a Bíblia é aquela que... A Bíblia diz assim, ela esmiuça a penha, né? Ela quebra barreiras e te dá sensibilidade espiritual. Mas eu estou falando da palavra de Deus, a Bíblia, hein? É achar que fui buscar a palavra. Não é isso aí, não. Estou falando ler a Bíblia. Você aí na sua casa, abra a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é que tem esse poder. Então, quando eu falo da palavra-chave tricotomia, eu estou falando de espírito, alma e corpo, com base nesses dois versículos. 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Então, aqui fica claro a tricotomia. Agora, se a pessoa pensar na dicotomia, não numa ideia de achar que o espírito e a alma é a mesma coisa, não. Mas de dizer o seguinte, parte material e parte imaterial, aí eu até entenderia. São duas partes, a parte material, que seria o corpo, e a parte imaterial, que seria o espírito e a alma. Então, a tricotomia trabalha como espírito, alma e corpo. A dicotomia acha que só tem que o espírito e a alma é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Acabei de ler aqui a Bíblia, que a palavra de Deus penetra até a divisão do espírito e da alma. Então não é a mesma coisa. Agora, o que acontece é que elas são inseparáveis. Você não consegue separar. Só a Bíblia que tem poder de ir até a divisão. Por isso que eu sei que tem uma divisão. Mas elas são inseparáveis. Então, quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó. Mas o espírito e a alma, consciente, ou vai para a terrível condenação, ou já vai para o paraíso. Tá? Quem dorme em Cristo. Outra coisa importante. Por que tem que ser consciente? Por que a sua alma tem que estar consciente? Porque senão você não vai ter noção se você foi salvo, se você foi condenado, né, meu irmão? Se não tem consciência, como que você vai saber? Então, o que a Bíblia fala de salvação? Que salvação? Você não tem consciência? Então, você não sabe de nada. Inconsciente, você não tem noção de nada. Quer dizer, fica tão absurdo essas crenças de sono da alma, de inconsciência da alma. Agora, imagina só Adão. Dia 23, né, que foi início da primavera, né, 23 de setembro, hoje, né, 22 de setembro. Dia 22 de setembro, segunda-feira, começou o ano Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, né? Eles estão no ano 5786, da criação de Adão. Então vamos considerar essa tradição judaica. Já pensou? Adão está sem saber de nada há 5.786 anos. Depois você vai ressuscitar o homem para quê? Depois de 5.786 anos, o cara está lá sem saber de nada. Vai ressuscitar ele? Nem vale a pena mais. É melhor ficar assim mesmo. Misericórdia. Agora, a Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala que Deus é Deus de vivos. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, tudo vivinho diante de Deus, conscientes. Porque o nosso Deus é Deus de vivos, não é Deus de morto. Agora, se eles estivessem inconscientes, então estão tudo morto. Agora, meu Deus do céu, Abraão viveu no ano 1800 a.C., ou seja, 3.800 anos atrás. Está lá, inconsciente. Para que vai voltar depois de ressuscitar um homem que ficou tanto tempo sem nada, inativo? Não tem sentido a ideia da inconsciência da alma. Tem que saber sim, tem que estar consciente. E a Bíblia fala que Deus é Deus de vivo, portanto consciente, tem consciência, tem e sabe que foi salvo pelos méritos de Jesus, portanto está no paraíso, ou que está na condenação porque não quis essa grande salvação. Tem consciência,
para ser punido ou para ser abençoado. Tem que ter consciência, porque senão foi salvo do quê? Foi salvo para quê? Se não tem consciência de nada. Então essa é uma doutrina baseada em Eclesiastes. Só que Eclesiastes é um raciocínio humano, não tem a ver com a espiritualidade que a palavra de Deus aponta. Então nós somos tricotômicos porque cremos no espírito, alma e corpo. Embora sabemos que espírito e alma não se separam. O que separa é o corpo. Vou aproveitar também a falar sobre o versículo de Eclesiastes. Às vezes você vai no velório e está lá escrito: e o espírito volta a Deus que deu, e o corpo ao pó de onde saiu. Mas aquele versículo é para quem é crente, né, irmão? Não pensa que é qualquer pessoa, não. Não, é o ímpio. Não, o ímpio não volta, não. O espírito peca também. O espírito humano, a alma humana peca. E se ele pecou, não volta para Deus. Então esse texto é para o fiel. O espírito, a alma volta para Deus, vai para o paraíso. E o corpo volta para o pó. Agora o incrédulo, o corpo dele volta para o pó, mas o espírito e a alma dele vai para as regiões inferiores. Não volta para Deus, não. Então, às vezes a pessoa põe lá, eu vejo, né, no velório, todo mundo põe o que quer, né? A pessoa morreu mesmo. Mas as coisas não são assim, não. Precisa ter discernimento da palavra do Senhor. Então, tricotomia significa espírito, alma e corpo. Então, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, a tricotomia humana, doutrina e teologia. Olha só o que eu trouxe aqui para os irmãos. A nossa declaração de fé. É muito importante que nós estejamos alicerçados na doutrina. Então nós temos essa declaração de fé e temos a mais antiga. A mais antiga declaração, que não é tão antiga assim, mas é que a CPAD trouxe uma nova declaração de fé. Essa aqui tem mais detalhes, essa está mais resumidinha. É a mesma coisa, mas está mais resumida em relação a essa. Tanto é que a constituição do homem é separada nessa declaração. E aqui está no tópico da criação de Deus, mais geral, mais genérico. E aqui está mais específico. Então, tanto faz, você ter a nova ou ter a mais velha, eu repito, a mais antiga, a declaração de fé mais antiga, ela trata especificamente sobre a constituição do homem. Nós temos aqui sobre a constituição do homem. Fala da tricotomia do homem, mais especificamente. Tá? Então vamos lá. 1.1, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Bíblia, em uma revelação suficiente para demonstrar quem é o ser humano, quem é o homem, como foi criado, qual o propósito que o homem foi criado. E aqui tem uma série de citações bíblicas aí para você. Mas no campo da teologia, do estudo teológico e da teologia sistemática, nós conhecemos essa disciplina na nossa escola teológica como antropologia bíblica, que é o estudo do homem. Tá? Antropologia bíblica, portanto, estuda o homem desde a sua origem, da sua criação, a constituição, a existência, considerando o quê? O homem anterior à queda, que nós chamamos de dispensação da inocência, e depois do pecado, que nós chamamos de dispensação da consciência, depois o governo humano, depois o período patriarcal, depois o período da lei e o atual período, que é o período da graça. Então, estuda o homem antes da queda e depois da queda. Estuda a questão do pecado original, é o que está aqui também na nossa declaração de fé. Aqui, nessa antiga, se você tiver antiga, seria até bom você dar uma olhadinha aí, porque nessa antiga ele fala a relação do pecado de Adão, porque tem muitas igrejas que não acreditam no pecado original, ou porque nunca leram Romanos capítulo 5, ou porque realmente tem um ensino extrabíblico. Porque quem lê Romanos capítulo 5 não tem como negar o pecado original. Em Romanos capítulo 5, Paulo fala explicitamente que o pecado entrou no mundo por um homem, e todos pecaram em Adão. Isso é o pecado original. Sabe, essa herança adâmica que todo ser humano, descendente do primeiro homem e da primeira mulher, tem. Então, em Adão nós pecamos.
Mas no nosso novo Adão Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Então, Romanos capítulo 5 fala. Agora, os judeus, os muçulmanos, os mormons e outros aí, dizem que não, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Eu nem estava lá. Eles falam isso pra gente. Eu não estava lá. Quer dizer, não entende o que significa o pecado original, conforme Paulo nos ensina no capítulo 5 de Romanos. Eu já vi gente dizendo para mim, não, a doutrina do pecado original é uma invenção de Santo Agostinho de Hipona. Que invenção? Ele vai falar sobre o pecado original com base em Romanos capítulo 5 e outros versículos, que Paulo deixa claro, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pecado original. Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe, lá no Salmo 51, pecado original. Tá? Todos nós fomos concebidos em pecado. Só Jesus que não. Por quê? Porque Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. O resto, todo ser humano que nasceu sobre pecado. Maria mesmo. A Igreja Católica criou um dogma dizendo a Imaculada Concepção de Maria. Mas no canto de Maria, Maria fala, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem precisa de Salvador? Pecador. Então, não tem sentido. A própria Maria precisou ir lá pagar os votos da lei mosaica por causa da purificação, porque ela é impura também, como um ser humano. Então, você percebe que são invencionistas extra-bíblicos. Não é o que a Bíblia fala. Então, estudar tudo isso chama-se antropologia bíblica. É o estudo do ser humano, né, na perspectiva teológica. Então relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia, claro, né? E responde às intrigantes e milenares perguntas, como: quem é o homem? De onde ele veio? Para onde ele vai? São perguntas já há muito tempo feitas, né? Em um tempo de tanta psicologização, de tantos estudos sobre a alma, na perspectiva da fé, e intensa busca de respostas para problemas humanos em concepções não cristãs, por causa das doenças da alma, né? Um piedoso e profundo estudo da Bíblia é cada vez mais necessário e urgente. Um dos problemas do ser humano é que as pessoas não estão lendo a Bíblia, né? A Bíblia tem todas as respostas. Então, você vai se desfazer de certas dúvidas, desenvolvendo uma fé genuína, sadia, equilibrada. Então, esse é o nosso primeiro tópico, que é a tricotomia humana, e esse é o primeiro subtópico, que é a doutrina e teologia. Quero aproveitar essa oportunidade e convidar você para se inscrever no nosso canal. Pode ser que você está me assistindo pela primeira vez, ou se você está assistindo e nunca se inscreveu, se inscreva aí no canal. Eu peço para você ativar o nosso sininho de notificações, porque eu sempre tenho vídeos novos, para você ser avisado, né? Quando tem novos vídeos do professor Alberto, para você também estar desenvolvendo os seus estudos. E eu peço para você curtir também, tá certo? Curte. Você também pode deixar um comentário. Olha, professor, tudo que o senhor falou agora, eu fiquei em dúvida nesse aspecto, nesse assunto. Escreve lá para mim. Fala de onde o seu nome, de onde você veio. Pode pôr lá que igreja você é, eu gosto de saber. Né? Porque aí eu também já identifico por que talvez está tendo uma interpretação naquela perspectiva, dependendo a sua origem. Então, compartilhe ela comigo, tá? Eu sempre respondo você ali. Pode tirar suas dúvidas também. E esses vídeos estão à sua disposição. Então, se você puder mandar uma mensagem, é muito bom. Especialmente se você ficou com alguma dúvida nessa questão. Vamos então para o 1.2, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia, que é a palavra-chave dessa lição. Para o quê? Para tratar da tríplice constituição humana. Ou seja, o corpo, a alma e o espírito, ou espírito, alma e corpo. Isso que é tricotomia. Tricotomia significa que você crê que o homem tem espírito, alma e corpo. Você é tricotômico. Então essas três substâncias, ou componentes do homem, são descritas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aí,
Tem todos esses versículos que você pode ler com paciência aí na sua casa. Bom, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente é homem e plenamente Deus. Duas naturezas em uma pessoa. Eu vou voltar aqui para essas citações do Antigo Testamento, como por exemplo Deuteronômio 4:9, ou Salmo 42:11, ou o Salmo 139:16, ou Daniel 7:15, ou Zacarias 12:1, ou Mateus 10, versículo 28, Lucas 1:46, 47, 1 Coríntios 14, 15. Eu estou citando porque tem muitos irmãos que transmitem essa lição pelo rádio. Então, às vezes, não há oportunidade da pessoa olhar os slides. Mas se você estiver ouvindo através das ondas dos rádios, eu quero mandar um abraço especialmente aos irmãos que acompanham a rádio Pavio que Fumega, que todo sábado às 9 horas e todo domingo às 10 horas da manhã, aliás, às 9 horas da manhã, tanto sábado como domingo, eles reproduzem a nossa aula de EBD. E eu quero aqui mandar um abraço para todos os responsáveis, especialmente o irmão Samuel, jornalista, que faz esse trabalho tão lindo na rádio Pavio que Fumega. E eu aproveito a oportunidade para dizer você que é ouvinte da rádio, que você pode entrar no meu canal, porque ali você vai encontrar os slides. Os slides ficam disponíveis para você. Se você é professor, quiser utilizar esses slides, é só você entrar no meu canal, Professor Alberto, você vai ver ali, você vai poder baixar os slides para você poder compartilhar ou para você estudar. Por isso que eu repeti aqui as citações, porque muitos não têm a oportunidade de ver o slide. Ele está ouvindo pela rádio, né? Mas está aí à sua disposição também, mesmo você que acompanha pela rádio. Então, o próprio Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, ele é o quê? O Deus encarnado, o Emmanuel, Deus conosco. Ele é o quê? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Logos se fez carne. Então, em João, capítulo 1, versículo 14, diz: o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas existem outras passagens, Lucas 24:39, João 12:27, Lucas 23:46, onde você pode também conferir. A primeira divisão seria as partes materiais e a imaterial. Então, fica mais claro, o corpo, espírito e alma. Explicitamente apresentado, então, no ato da formação do homem. Veja Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, parte material, pó da terra, carne, corpo, parte material. E soprou em seus narizes, o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, parte material. Parte material, corpo, parte material, espírito e alma. 1.3. Física e espiritual, ou material e imaterial. Então, o processo formativo usado por nosso Criador, o nosso Deus, isso aí mostra que nós somos criacionistas, né? No próprio credo cristão, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis e das invisíveis, né? Então, o processo formativo usado pelo Criador, que é o Espírito, João 4:24, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente. Portanto, diferente de todos os seus pets, animais e todas essas coisas mais. Os animais têm instintos, né? Eles não têm vontade própria, espiritualidade, racionalidade. Os animais não têm isso. Isso é do ser humano. Tá? Pastor, mas o meu papagaio fala que é uma beleza. Ele aprendeu, irmão. Só isso. Não pensa que ele... o meu papagaio é crente, irmão. Ele confessou a Jesus. Não, irmão. Para de bobagem. Ele é abençoado porque você é a bênção. E você abençoa tudo que você tem na sua casa. Mas não vai achar que seu
seu papagaio é membro da igreja. Imagina, irmão. Para de bobagem. Ele não tem essa constituição. Tá? O seu papagaio é irracional, não tem vontade própria, não tem... tudo que ele expressa é o que nós chamamos apenas de instintos. Tá? Então, é incomparável. O ser humano é incomparável. Os anjos são seres espirituais. Os anjos. Porém, eles não têm corpo material. Olha que interessante. São pessoas, têm vontade própria, têm razão, mas não têm, tem emoção, né? Mas não tem corpo material. Então, Salmo 33, versículo 6, Hebreus, capítulo 1, aqui está citando o versículo 13 e 14, mas você poderia ler o capítulo 1 inteiro, que é muito lindo, de Hebreus. Os animais, então, não possuem a parte material que há no homem. Os animais não têm alma espiritual. A alma do animal é o próprio sangue. Sangue é corpo. Sangue é matéria, é corpo. Não tem a parte imaterial. Então é importante vocês compreenderem isso, né? Então a alma do animal, ou seja, a vida dele, se redirige ao próprio corpo. Quando derruba o sangue, se esvazia, acabou, não tem mais nada. O animal não tem, acaba. Tá? Já diferente do termo hebraico para vida, né? O termo hebraico para vida, em Gênesis 2:7, fala Haim, Haim, no plural, permitindo a expressão fôlego das vidas. Seria essa talvez a tradução mais adequada? Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Seria a sua tricotomia, né? Bom, vamos para o resuminho do primeiro tópico. O ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, que é o espírito, alma e corpo, o corpo, alma e espírito, revelando o seu propósito e dignidade única da criação. Muito lindo, né? São estudos profundos, bonitos. Por isso que eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo. Não fica só para você, não. Compartilhe esse vídeo para que a gente possa aumentar o alcance da palavra de Deus. Então compartilhe aí no seu grupo. Você deve ter um grupo, né? Ou seja, da sua família ou da sua igreja. Compartilhe para que mais pessoas possam assistir esse material. Tá bem? Bom, então vamos para o tópico 2. A distinção entre alma e espírito. Então 2.1. A alma. No hebraico é nefesh. No grego é psique. Hebraico, nefesh. Grego, psique. É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. O que significa polissemia? Vários significados. Eu falei isso no início. A palavra Deus também é polissêmica. Você precisa ver o contexto, porque às vezes a palavra Deus está se referindo ao Pai, às vezes a palavra Deus está se referindo ao Filho, às vezes a palavra Deus está se referindo ao Espírito Santo, e às vezes está se referindo às três pessoas da unidade divina. A palavra alma também não pode ser dogmatizada. Ela pode se referir a várias situações e depende do contexto. Essa palavrinha, nefesh, ou psique, do grego, aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Então, só no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, 755 vezes. Seu primeiro sentido é de um ser vivo, como em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Alma vivente. Então, nessa acepção, a palavra alma é usada também para animais, apenas como ser vivente. O animal também é um ser vivente. Mas aí está se referindo apenas como ser vivente mesmo. Não da ideia, ou simplesmente porque vive, tem vida. Então todo ser tem vida, então é um ser vivente. Aí entra até para as árvores, os vermes, todo mundo. Todo ser vivente. Né? Tem até o hino 300 da harpa cristã, né? Todos juntos, ou louvemos. Ele fala, todo ser vivente, toda alma, todos que têm vida. Louve ao Senhor, mas não significa que é a mesma coisa. Há uma distinção entre a alma do homem e do animal.
Isso é evidenciado na onde? No processo criativo, no momento da criação. A alma do homem procede do sopro de Deus. Deus soprou. E ela constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Por quê? Porque é o sopro do Deus, que é o verdadeiro imortal, aquele que habita na luz inacessível, que só ele tem a imortalidade na sua essência, na sua glória. Mas ele compartilha. Ele compartilhou, como compartilhou o amor, a santidade, a imortalidade. Então você pode ler em Daniel 12:2, no Evangelho de Mateus 25:46, no Evangelho de Lucas capítulo 16, versículos 22 e 25, no livro do Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Bom, então, a alma é dotada de razão, sentimento e vontade própria, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão. São características de pessoa, de personalidade, né? Razão, vontade própria e sentimento. São características de personalidade. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os seus semelhantes, que nós chamamos de relacionamento horizontal, que é o relacionamento com os próprios semelhantes, os meus irmãos, e o relacionamento vertical com o Criador. Isso, aliás, decorre do fato do homem, do ser humano, ser pessoal e criado à imagem de Deus. É isso que diz Gênesis 1:26. Então, nós somos criados à imagem de Deus, não no sentido físico, mas nesse sentido, então, de amor, de santidade, de sentimento, de razão, etc. 2.2, o espírito. Diferentemente da alma, o hebraico, quando vai falar de espírito, fala ruach. Ruach é espírito na língua hebraica. No grego é pneuma. Pneuma. O espírito do homem, ele provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Por isso nós temos sede de Deus, uma espiritualidade. É por meio, então, por meio dele, que mantemos a nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e os adoramos. Está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Também em João, no capítulo 4, ele fala: Deus é Espírito e quem o adora deve adorar em espírito e em verdade. Então, junto com a alma, e inseparável dela, compõem a parte imaterial do ser humano. A parte imaterial do ser humano, espírito e alma. É o que nós chamamos de homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo. Paulo fala muito dessa guerra, né, do espírito e do corpo. A alma fica nesse campo de batalha entre o corpo e o espírito. É um contraste direto. Corpo, o homem exterior. Você lê isso em Romanos, capítulo 7, versículos 22 e 25. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Efésios 3, 16 e 19. É a guerra. Nós estamos em guerra, né, contra a carne. E aqui, na nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, é de onde eu estou tirando esse conteúdo. Porque não tem na sua lição esse conteúdo. Esse conteúdo eu estou tirando aqui da nossa declaração de fé. Isso está nos nossos slides, então. Como ensina o pastor Antônio Gilberto, isso já está na lição, né? Em sua Bíblia de comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebido por Deus, recebido de Deus, né? Então, nesse livro, que é a nossa declaração de fé, ele vai falar então da constituição do ser humano, como que o ser humano é constituído. E é muito interessante porque ele tem mais conteúdo do que você imagina. O capítulo é o 7º, o homem, a constituição humana, o corpo, o homem interior, o espírito humano, a alma humana, o fôlego de vida dos animais e os 2 destinos. Tudo isso na nossa declaração de fé, que foi resumido na declaração de fé nova. Eu estou falando na antiga, tá?
É por isso que eu falei que ela tem especificamente todo o conteúdo sobre a constituição do homem. O espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. Então essa é uma declaração do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, um grande professor, grande pastor, deixou muitos livros, deixou uma obra muito profícua. Então são 3 elementos que formam um único ser, ou a pessoa: espírito, alma e corpo. Espírito e alma é inseparável, espírito e alma é a parte material e corpo a parte material. Então, resuminho desse tópico, a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. E o terceiro tópico, que fala da interação das 3 dimensões. 3.1, corpo, afetos e somatização. Bom, a palavra corpo na língua grega é soma, é a parte material do ser humano, pó da terra. Esse é um dos motivos porque a gente gosta da terra, né? Porque o nosso corpo, a matéria-prima é pó da terra. Por isso que tem muita gente que quer ficar na terra mesmo. As pessoas gostam da terra. Claro, você é do pó da terra. Então, eu chamo de amantes da terra. Sabe por quê? Porque gosta da substância. Só que Deus vai transformar o nosso corpo. O nosso corpo, esse corpo do pó da terra, será transformado. Esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então você só gosta da terra porque ainda você é da matéria-prima, é o pó da terra. Mas seu corpo vai ser transformado, você não vai ter mais esse sentimento. Então o corpo, do grego soma, é a parte material do ser humano, por meio do qual, comumente, manifestamos os atributos da alma e do espírito. O corpo exterioriza esses anseios da alma e do espírito. Empregando o vocábulo coração, do grego cardia, uma das principais palavras do Antigo e do Novo Testamento, usam como sinônimo de alma, né, que fala do coração, que na Bíblia é a sede das emoções, é a alma. Então o rei Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre, ou seja, a alma alegre, aformoseia o rosto, exterioriza para o corpo. Provérbios 15, 13. Mas tem também Provérbios 14, 30. O coração com saúde é vida da carne. Isso a ciência provou. Tem um monte de doenças que são psicossomáticas. A pessoa vai no médico, examina, faz exame, não tem nada. Não está nada no corpo, mas está na alma. Doenças da alma. Esse século que nós vivemos, o que mais o ser humano tem são doenças de alma. Não são Só que, claro, em algum momento isso vai exteriorizar para o corpo. Como diz aqui, o coração com saúde é vida da carne. E o coração sem saúde é morte da carne. Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Doenças psicossomáticas que vão exteriorizar no corpo. Identificamos como doenças psicossomáticas a partir do século XX, né? Uma coisa nova. Muitos problemas físicos decorrentes de crises da alma e também de espírito, inclusive pecados, né? Então, Salmo 31, versículo 9 e 10, Salmo 32, versos 1 e 5. E como se multiplicam as doenças e enfermidades psicossomáticas nos nossos dias? Tem muitas pessoas que estão doentes de alma. Por isso, quando essa pessoa encontra Jesus, o sangue de Jesus lava a alma dela, ela nasce de novo, o corpo é curado também. É uma nova criatura, é uma bênção. Por isso nós temos que levar pessoas a ter essa experiência com o Senhor Jesus. 3.2. Equilíbrio e saúde. Bom, da mesma forma que o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo. Problemas naturais ou não. Claro, se o corpo está abatido, por mais que o espírito esteja alegre e tudo, mas se o corpo está doente, ele também vai afetar a condição dessa parte material da gente.
A língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. Pelo menos é o que diz Provérbios 18, 7, 21 e 21, 23. Pessoa fala demais, sofre consequências, né? Pessoa fala o que não deve, escuta também o que não deve, né? E a língua, a Bíblia fala que é como uma flecha. A palavra, depois de disparada, meu amigo, precisa ser muito humilde para pedir perdão logo, para se ver livre dos efeitos colaterais, né? Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Uma palavrinha, hein? Tiago fala, capítulo 3, versículo 6, que é como fogo. Uma palavra pode matar uma pessoa. Mas também a palavra edifica, né? Então, você precisa saber que canal que você quer ser, de bênção ou de maldição. Você quer ser o Monte Gerizim ou o Monte Ebal? Precisa saber qual é o canal que você quer ser. Então, tudo que você fala tem reflexão. Mulheres e crianças são muito sensíveis a palavras. Então, se o marido, que é o sacerdote do lar, a cabeça no sentido de autoridade espiritual, falar palavras depreciativas, você pode levar o seu cônjuge à depressão. Se você usar palavras depreciativas para as crianças, elas serão inseguras quando adultos. Agora, se você usar palavras carinhosas, de amor, de apoio, de acolhimento, como cabeça da sua casa, como sacerdote do teu lar, sua esposa vai produzir, vai ser motivada, os seus filhos vão ser fortes, firmes, não estáveis. Então, como depende da gente, pessoas, tanto seu cônjuge como seus filhinhos. Então, ministre palavras de vida, deixa Deus te usar, como Deus falou para Abraão no capítulo 12. Abraão, sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 12. Abraão, sê tu uma bênção. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que Deus quer que seja o canal de bênção na vida das pessoas. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração. Então, leitura da Bíblia para ser mais sensível, perseverando o corpo, a alma e o espírito de todas as espécies de males, de setas, de ataques. Isso inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Colossenses 3, 5, 9, Efésios 4, 25, 32, Efésios 6, 18. Então você tem que tratar do seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Corpo saudável, mente saudável, boa alimentação, um exercício físico, fazer uma saúde preventiva, né? Não esperar ficar doente para ir no médico, mas ter uma saúde preventiva. Tudo isso é saudável. Alimentação, dormir bem, né? Então ter equilíbrio. Tem pessoas que não tiram nem um dia para descansar, um dia para ler um bom livro, um dia para sair com o seu cônjuge para comer uma boa comida. Isso é importante, isso é saudável nas nossas relações. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso ter cautela, hein? Muito cuidado. Não, vou tomar um remédio. Olha, o remédio é uma bênção. Eu sei que foram cientistas que criaram e Deus falou que a ciência ia desenvolver mesmo, mas existem efeitos colaterais. Desde o remedinho mais simples para dor de cabeça até as vacinas e os remédios mais sofisticados. Todos têm efeitos colaterais. Mas como os efeitos benéficos são maiores, então por isso que a gente toma, né? Mas precisa tomar cuidado, muito cuidado. Tem gente tomando remédio de maneira desnecessária, não haveria necessidade. Agora, a gente sempre quer buscar a coisa mais fácil para o nosso bem-estar. E aí precisa tomar o cuidado para não exagerar nas doses, né? Um remédio errado mata o paciente. O acompanhamento médico e psicológico é importante também em situações clinicamente diagnosticadas. Graças a Deus, hoje nós temos muitos psicólogos cristãos que são uma bênção. Então, se você precisar de um psicólogo, procure um psicólogo cristão, né, irmão? Você vai em qualquer psicólogo, não é recomendável, não. Procure um psicólogo que tenha temor de Deus, tenha sensibilidade espiritual para cuidar. Porque tem pessoas que precisam ter acompanhamento psicológico. Mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, pessoas que não confessaram, não foram libertos dessa chantagem espiritual que o diabo faz para ela,
Aí os medicamentos não resolvem, não. No máximo aliviam os sintomas, no máximo. Mas não resolve o problema. Medicamento nenhum. É coisa espiritual. Aí é melhor você sentar com o seu pastor e falar: pastor, eu cometi um erro, eu quero pedir perdão, me ajuda. O seu pastor vai te abraçar. Pastor é para isso. Vai te abraçar, vai te orientar. Se for necessário, vai criar os cuidados espirituais necessários. Às vezes até para te proteger, ele precisa tirar às vezes de alguma liderança, às vezes ele precisa tirar de alguma responsabilidade para te proteger, para cuidar de você. Tá? Então, tem coisa que não adianta medicamento, é espiritual. Tá? Pecados que não foram confessados, né? Atitudes que ficaram ali precisam ser tratadas. Então pede sua oração, o pastor vai orar por você. A Bíblia fala: chama o presbítero da igreja, ele orando, né, a enfermidade será curada. Se tiver cometido algum pecado, serão perdoados. Então busque, né, solução se o problema for espiritual. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a cura da alma. A alma ficar curada. Confessa onde você caiu, irmão. Fica escondendo para quê? Então, tem assuntos que você vai procurar o pastor vai te ajudar. Colossenses capítulo 3, versos 8, Efésios 4, 31, Tiago 4, 6 e 10, 2 Crônicas 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender, confessar, jejuar, o Senhor virá, o Senhor é misericordioso. Para que ter uma alma cheia de enfermidade? Outra coisa, quando você for orar, fala para Jesus: Senhor Jesus, lava o meu espírito no teu sangue. Senhor Jesus, lava a minha alma, a sede das minhas emoções, tira toda a mágoa do meu coração, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te glorifica. Me lava com o teu sangue, lava a minha carne, o meu corpo, lava os meus órgãos vitais com o teu sangue, lava minhas vestiduras, da planta dos meus pés aos fios dos meus cabelos, lava com o teu sangue. Você tem que orar, irmão, tem que orar. Agora não ora, não... Aí vive uma vida cheia de doenças psicossomáticas desnecessárias. Então busca Deus, leia a Bíblia cura. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Leia ela todo dia, leia a Bíblia. Ore todo dia, você vai ver como a sua qualidade de vida vai dar um boom, vai mudar, vai ser uma bênção. Então, o resuminho desse tópico 3, o corpo e a alma e o espírito são interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Então essa é a ideia do equilíbrio. E Deus tem todas as ferramentas para você ter uma vida equilibrada. É a vontade de Deus que você tenha uma vida equilibrada. Vamos para as considerações finais. Olha, uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada, como 1 Coríntios 2, 14 e 15. Então você precisa saber. Como eu fico sabendo? Lendo a Bíblia, indo na escola bíblica dominical, indo no culto de ensino, tá? Para você conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontraram a verdadeira paz e alegria, senão quando elas voltaram de coração para Deus, o seu Criador. É a reconciliação. Salmo 42, versículo 1. João 14, 27. Porque, como diz Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.